Amém? Que gostoso, né, gente? Bom demais, né? Graças a Deus, graças a Deus. Vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor? Amém? A palavra do Senhor, ela sempre tem muito para nos ensinar, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar muito as nossas vidas através dessa palavra. Amém? Você que está com a sua Bíblia aí, abra no livro de 2 Reis, capítulo 5. Livro de 2 Reis, no capítulo 5. Eu já comecei com a garganta seca já. Tomar água, que semana passada eu fiquei empolgado, eu nem lembrei de tomar água. 2 Reis, capítulo 5, amém? Acharam? A partir do versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta, que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então, Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Amém? Até aqui por enquanto. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, essa é a sua palavra, Senhor Deus, tua palavra lida. E nós oramos, Senhor Deus, porque é o Espírito Santo que ministra as nossas vidas, Pai. Usa, Senhor Deus, as nossas vidas, ó Pai, que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertas para receber a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, na verdade o texto não vai só até aqui, ele continua, mas eu vou parar um pouquinho, porque senão vai ser muita coisa para a gente poder ir trabalhando. Acontece que essa história, apesar de se eu fosse simplesmente contar o que aconteceu, levaria poucos minutos. Aparentemente uma história simples. Nós temos um homem, um general, que sofria de lepra. Quando ele ficou sabendo que havia um profeta em Israel que poderia curá-lo, então ele vai até Israel e ele foi curado. Não levei nem minutos para contar a história. Pensando assim, é uma história simples, né? Apesar de nós estarmos falando de uma cura, de uma doença que era incurável. Bom, mas se a gente fosse atentar no texto, e nós sempre fazemos isso, amém? Amém. Nós vamos perceber que existe muita coisa para o Senhor nos ensinar. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção é que essa história, apesar de ser uma história curta, ela tem muitos personagens. E cada um desses personagens, eles retratam pessoas do nosso dia a dia. E uma dessas pessoas pode ser você. Olha só. Nós temos aqui então um comandante do exército, certo? Falei general, comandante, ele era uma autoridade do exército. E a palavra de Deus nos fala, aqui no versículo primeiro versículo, que nós vamos ver, onde eu vou apresentar o primeiro personagem aqui da nossa história, que é o próprio Naamã. Então Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito.
ou seja, Naamã era um comandante do exército da Síria, e ele era uma pessoa muito bem querida pelo rei da Síria, muito bem vista, muito bem querida. Imagina, você, por ser um comandante do exército, você já é uma figura de autoridade, correto? Só que mais do que isso, você é alguém que o próprio rei conhece e te tem muito bem. Por quê? Porque foi pela tua liderança que você recebeu a vitória na guerra, que fez justamente com que a Síria se tornasse ainda maior. Então o rei, né, imagina, né, o rei tinha um apreço enorme por esse comandante, porque ele era alguém que não apenas tinha um papel importante, mas ele desempenhava muito bem o seu papel. Tanto é que ele era um comandante vitorioso, certo? Só que ele tinha um problema, como muitas pessoas também têm problemas. Quem tem problema aí? Ele tinha um problema. Sabe aquela pessoa, que talvez pode ser você mesmo, que pensa assim: minha vida é ótima, minha vida é boa, se não fosse por isso aqui. Quem se identificou? Não precisa falar. Minha vida é boa, eu não tenho que reclamar da minha vida, mas tem esse problema aqui. Esse é Naamã. Minha vida é boa, sou um comandante do exército da Síria. A Síria nesse período era o maior, a Síria nesse período era o maior império do mundo. Você quer mais o quê? Não quero ter lepra, fala assim. Porque ele tinha um problema. Ele tinha lepra, uma doença incurável, e ele tinha que conviver com aquilo ali. Por quê? Pensa comigo. Ele tinha problema de influência, Naamã? Não. Vocês imaginam que ele teria problema de dinheiro, financeiro? Não. Problema de recursos para poder tratar a doença dele? Falta de médico? Não. Ele era uma pessoa de posição privilegiada, ele era uma pessoa de influência, ele podia pedir favor para qualquer pessoa, tanto é que vocês sabem, ele foi pedir favor para quem? Para o rei. Então ele podia pedir favor para qualquer pessoa, tanto é que ele foi na pessoa mais alta que existia para ele, o rei. Mas nem todo poder e nem toda influência e nem todo dinheiro poderiam livrar ele do problema dele. E é engraçado como a maioria das pessoas buscam todas essas coisas, né? E ele tinha, Naamã tinha. Ele tinha posição, influência, dinheiro, mas nada disso podia comprar a cura dele. Nada disso podia dar para ele a única coisa que de fato na vida ele queria: ser curado da lepra. Muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas na vida, não é verdade? A gente corre atrás de tanta coisa na vida e a gente conquista muitas coisas na vida. Mas a pergunta que fica para nós, a primeira pergunta que fica para nós é: e como é que fica aquilo que você não pode resolver? E como é que fica aquilo que você não tem o poder de resolver? Como é que fica aquele teu problema, aquilo que te falta, sabe aquele vazio que te falta? Que a tua posição, o teu poder, a tua influência, o teu dinheiro, nada disso podem tirar esse vazio. Como é que fica? Esse é o nosso primeiro personagem. Vamos para o segundo? Vamos lá. Versículo 2. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta, que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra.
Amém? Não sei se alguém já se identificou com Naamã, ou se identificou com ele, ou pelo menos com algo da vida dele. Bom, mas a gente tem aqui um segundo personagem, a menina. Essa menina, que era uma menina crente. Era uma menina crente, no bom sentido da palavra. Ela era crente mesmo. Ela era crente mesmo. Ela foi uma menina que foi raptada pelo exército da Síria, assim como Daniel foi, assim como Ananias, Azarias e Misael foram, assim como tantos outros israelitas foram, assim como tantos hebreus foram. Essa menina também foi. O nome dela não está aqui. E isso não tira a importância dela, como pelo contrário, dá uma importância maior ainda. Sabe por quê? Existem alguns personagens na Bíblia que não têm nome, e isso não é por acaso, até porque absolutamente nada na Bíblia é por acaso. Sabe por que ela não tem nome? Sabem por que ela não tem nome? Primeiro, porque o importante foi o que ela fez, e não quem ela era. Segundo, é porque Deus quer dizer assim: ela pode ser você, 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 você. É mais fácil da gente se colocar quando a pessoa não tem um nome. É mais fácil da gente se colocar no lugar dela, quando a pessoa não tem um nome. Mas qual que é o fato? É que essa menina sem nome, que foi sequestrada e foi colocada a serviço da esposa de Naamã, ela viu o problema do seu patrão, né, do seu senhor. Ela viu o problema dele. Aí eu te faço uma pergunta: qualquer pessoa no lugar dela diria o quê? Fala a verdade. Hã? Eu não sei se eu posso reproduzir aqui. Dane-se. Qualquer pessoa no lugar dela. Eu espero é que piore e morra. É ou não é? Qualquer pessoa no lugar dela. Aí a gente vê detalhes importantes na vida de uma menina que foi citada em um versículo da Bíblia. Um versículo da Bíblia. Esse é o tipo de pessoa que quando a gente lê, estuda e conhece, entre aspas, a gente fala assim: quando eu chegar no céu, eu quero saber quem é essa menina. Porque uma menina que foi tirada da sua família, foi sequestrada e foi obrigada a trabalhar para o inimigo, ela chega, vê o seu inimigo, que aliás não é só inimigo por ser do povo inimigo, ele é só o comandante responsável por ela estar lá. E pela morte de muito dos seus amigos, parentes. Ela olha para ele e em vez dela dizer, dane-se, em vez dela dizer, tomara que morra, em vez dela dizer, foi Deus que colocou essa doença nesse miserável de castigo, como infelizmente muitos também pensam que isso existe, ela olha para ele, ela olha para Naamã e ela sente compaixão. Duas certezas eu tenho sobre essa menina. Primeira, ela é crente. De verdade. Segunda certeza, os pais dela eram crentes.
Porque ensinaram muito bem essa menina. Já pararam para pensar que talvez ele tenha sido responsável pela morte dos pais dela? Mas ela olha para ele, chega até a sua senhora, a esposa de Naamã, e fala: quem dera, olha só, gente, quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta, ele curaria ele. Ela não só sente compaixão, como ela ainda vai dizer: olha, existe uma solução, que a posição dele não resolve, que o dinheiro dele não resolve, que a influência dele não resolve, mas eu tenho a solução para o problema dele. É engraçado porque, pensa comigo, tá? Muitas vezes a gente vê gente sofrendo e a gente pensa assim: eu também tenho um problema, cada um com os seus problemas. Porque ela poderia ter pensado a mesma coisa: o meu problema é maior que o dele. Mas ela não pensou em resolver o problema dela, ela pensou em resolver o dele. Ela chegou e falou: eu sei qual é a solução para o problema dele. Se ele ver o profeta pode curá-lo. Essa foi nossa segunda personagem. Terceiro, versículo 4. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quem é o nosso terceiro personagem? O rei. O rei. Gente, pensa no quão sério isso foi. Sabe por quê? Não foi uma coisa simples de um homem doente que ouviu da sua, vamos dizer assim, sua empregadinha, que poderia haver uma solução, e então simplesmente ele acreditou e foi para o rei da Síria. Pensa comigo. Para eu chegar no rei e falar: rei, a minha serva disse isso, isso e isso, qual é a credibilidade que essa serva tem com ele? É imensa. É imensa. É por isso que eu falo para vocês, não foi só o fato dessa menina ter dito para Naamã que se ele tivesse com o profeta, se ele fosse no profeta, ele seria curado. Não foi só o fato dela falar isso. É que assim, para Naamã ter acreditado nela, o testemunho dela já tinha falado por si só dentro da casa dele. Então, para você se identificar um pouco mais com a menina, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer um dia dizer para alguém alguma coisa de Deus, e você quer que a pessoa de fato acredite, entenda uma coisa: o seu testemunho tem que falar antes da sua boca. Porque se aquela menina não tivesse um testemunho dentro daquela casa, vocês acham mesmo que ele ia acreditar no que ela falou? Ao ponto de chegar para o rei e falar: rei, a menina disse isso, isso, isso. É claro que aqui a história está resumida, mas será que o rei não virou para ele e falou assim: e você acredita nessa menina?
Você de fato acredita nela? Eu tenho certeza que essa discussão existiu. O rei com certeza virou para Naamã: Naamã, cara, eu te conheço, eu gosto de você, nós somos amigos, mas você acredita nessa menina? Para Naamã convencer o rei de que de fato aquilo era verdade, de que de fato ele acreditava naquilo, ele tinha que ter muita certeza. Ele tinha que ter muita certeza no que aquela menina tinha dito para ele. Nós precisamos entender que, para nós sermos a menina, ou seja, crentes verdadeiros, o nosso testemunho e a nossa boca precisam de fato alcançar as pessoas, que elas acreditem da mesma forma que Naamã acreditou nela, ao ponto da pessoa que nós pregamos, da pessoa que nós evangelizamos, ir para outra pessoa e ele convencer. Perceberam isso? O testemunho da menina era tão forte dentro da casa de Naamã, que Naamã convenceu o rei da Síria que existia um profeta de um Deus que poderia curá-lo. Você já quis, por exemplo, deixa eu usar alguns exemplos aqui. Você já quis ser igual Paulo? Paulo, apóstolo Paulo? Você já quis ser igual a Paulo? Sério, gente? Ninguém? Ah, tá, já. Você já quis ser igual Pedro? Igual Ruth? Igual Esther? Já? Quem mais que eu posso? Davi? Ana? Elias? Você já quis ser igual a eles? Gente, se a gente for igual a essa menina, a gente já vai arrebentar. Ela evangelizou o comandante do exército inimigo, que pregou para o rei inimigo. Percebe o que o testemunho faz? Nós temos agora um rei que acredita mais num Deus que não é dele, do que muitos que se dizem filhos e servos de Deus. Perceberam isso? O comandante Naamã e o rei acreditam mais num Deus que eles acabaram de ouvir, do que muitos que estavam lá com o profeta do lado, e ouviam sempre, nasceram ouvindo de Deus, e muitas vezes não tem a mesma fé que esses dois tiveram, por causa do testemunho dessa menina, Esse foi o nosso terceiro personagem. Vamos continuar aqui a história. A gente tinha parado justamente de ler no versículo 6, né? Quando ele levou a carta, e a carta do rei da Síria dizia para o rei de Israel: tão logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Olha só, a menina disse que era para Naamã procurar quem? Quem lembra? O profeta. Mas a carta foi direcionada para quem? Para o rei. Porque é administrativo, né, gente? O rei se reporta ao rei. Mas olha o que aconteceu com o rei de Israel. Versículo 7. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que
para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Aqui eu acabo de inserir outro personagem, que é o crente bully. Qual que é o crente bully? Todos vocês já sabem o que é isso. Quem que é o crente bully? É o crente de pouca fé. Crente bully, crente de pouca fé. Ele era rei de onde? Israel. Israel, povo de quem? De Deus. Quem tinha que acreditar em Deus? Mais do que ninguém, talvez, vamos dizer assim, o segundo, né? O primeiro profeta, vamos pôr assim. Quem devia ser, no mínimo, o segundo, mais acreditar em Deus? O rei de Israel. O rei da Síria acreditou em Deus. O rei de Israel, não. Esse é aquele crente que está na igreja, né? Frequenta a igreja porque ele é da igreja, né? Ele é da igreja, mas ele não é igreja. Ele é de lá. Mas quando vem o rei da Síria mandando uma carta cheia de fé, estou te mandando, comandante, para você curar ele. Olha a fé do rei da Síria. Eu estou te mandando um comandante meu para você curar ele. E olha a fé do rei de Israel. Não, ele está querendo arranjar confusão comigo. O povo de lá sabia que Naamã precisava ser direcionado ao profeta. O rei do profeta não sabia. Percebe? Como muitas vezes estar num lugar não te faz. Não adianta só estar no lugar se não crer. Aquela menina acreditava mais em Deus do que o rei dela, o rei de Israel. Ela acreditava mais do que o próprio rei dela. Tanto é que ele fica com medo. Versículo 8. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, o profeta, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Amém? Em outras palavras, rei, você não tem fé? Por que você rasgou as suas roupas? Você não acredita? Ele acredita, você não? Deixa ele vir para mim. Deixa ele vir até mim. Então Naamã, com os seus, versículo 9, então Naamã com os seus cavalos e os seus carros, então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Amém? Amém. Coisa linda. Ele chega lá, Naamã, Eliseu fica sabendo que Naamã está lá e vira para o seu servo e fala assim: vai lá e fala para Naamã fazer isso, isso e isso, ele vai ser curado. Não é tudo que a gente queria na vida? Não era? Tudo que a gente queria na vida? Estou com um problema, vou para o profeta, né? Aí o profeta me dá um direcionamento, beleza, vou lá, faço e boa, não é isso? Mas é isso que acontece? Não é isso que acontece, porque a grande maioria das pessoas não gosta de ouvir, e quando ouve, não gosta do que ouviu. Aí Naamã sim foi um bom crente, agora no outro sentido, né? Que ele ouviu
E o que aconteceu com Naamã? Versículo 11, mas Naamã ficou indignado. Naamã ficou indignado. Primeiro porque Eliseu não foi lá receber ele, né? Porque é assim, viu gente? Olha, eu sou um filho querido, uma filha querida de Deus. Eu preciso ser tratado com prioridade. Aí chega para o profeta e o profeta manda recado. Não é assim que eu tenho que ser tratado. Primeiro Naamã fica indignado porque ele não foi tratado da forma que ele queria ser tratado. Segundo, ele não gostou da orientação. Porque ele mesmo vai dizer, ó, quer ver aqui? Eliseu, ele mandou um mensageiro, versículo 9 já, versículo 11, né? Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. A primeira indignação dele, a forma com que ele foi tratado, ele não gostou da forma com que ele foi tratado. Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Duas coisas que crente adora fazer. Duas coisas que as pessoas adoram fazer. Primeiro, dizer como ela tem que ser tratada quando vai na igreja. Segundo, dizer como o problema dela tem que ser resolvido. Você viu? Ele fez as duas coisas. Ele fez as duas coisas. Eu fui até o profeta. Eu tinha que ter sido tratado assim. E para resolver o meu problema, ele tinha que ter feito isso. Vocês já viram isso acontecendo alguma vez na vida? Já viram? Como muitas vezes as pessoas querem dizer como elas têm que ser tratadas e como o problema delas precisa ser resolvido pelos outros. E muitas vezes até por Deus, como Deus tem que resolver o meu problema, como a igreja tem que resolver o meu problema, como a igreja precisa me tratar, como o pastor precisa me tratar. E na verdade o que Eliseu estava ensinando Naamã é, Naamã, você precisa entender como você se comporta perante Deus. Você pode ser comandante, você pode ter poder, autoridade, influência, você pode ter vindo sendo recomendado pelo rei. Aliás, pelos reis, né? Porque ele foi recomendado primeiro pelo rei dele, rei da Síria, e depois pelo rei de Israel. E aí o profeta fala assim, olha, com Deus não é assim que funciona. Com Deus não é assim que funciona. Primeiro você precisa entender que com Deus a autoridade máxima é Ele. Não é você e nem quem te enviou. A autoridade é Ele. Mas olha só como até os amigos de Naamã vão ensinar ele. Naamã continua falando. Primeiro ele reclamou da forma como ele foi tratado e como ele queria que a cura tivesse acontecido na vida dele. Agora versículo 12. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Novamente ele querendo dizer, o Rio Jordão não era lá muita coisa, tá gente? Não era uma coisa assim linda, maravilhosa, que todo mundo queria mergulhar, tá? E ele obviamente já conhecia outros lugares melhores, né? Em outras palavras, né? Tá bom, ele quer que eu faça isso, mas podia ser desse jeito, ia ser melhor. Outra coisa também que muitas vezes nós queremos fazer com Deus. Deus fala, faz isso. Fala, mas Deus, dá para fazer desse outro jeito aqui, ó, que ficaria melhor. Não dava para fazer desse outro jeito aqui? Não ficava melhor fazer desse outro jeito aqui? Olha só como até os amigos de Naamã perceberam o que ele estava fazendo.
Então ele deu meia volta e foi embora muito irritado. Versículo 13: Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Se ele tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-se e você ficará limpo. E eles então, né, os oficiais de Naamã disseram para ele: olha, se ele tivesse dito uma coisa absurda de difícil, você com certeza faria. Agora ele disse uma coisa tão simples, e para você pareceu tão banal fazer isso, e por que então não fazer? Por que então, se você veio atrás dele? Na verdade, inconscientemente, os oficiais dele estão lembrando ele daquilo que a menina disse. Eles estão dizendo para ele o que foi que a menina disse para você fazer. Ir atrás do profeta. Você foi, e agora você está recusando o que ele falou. Se você veio pelo conselho da menina, termina de fazer o que a menina te falou. Versículo 14: Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Amém? Eis que agora eu reconheço que não há Deus senão em Israel. Muitas pessoas podem pensar que Eliseu, ele pode ter sido arrogante ao não querer atender Naamã, mas na verdade era exatamente o contrário. Na verdade, Eliseu estava mostrando para Naamã que não era ele era o canal. Ele era o canal, mas não era ele que fazia. Naamã foi atrás de um profeta, certo? Ele foi atrás de um profeta, mas quem foi que ele encontrou? Deus. Ele foi atrás de um profeta, mas na verdade ele encontrou Deus. Que quando a gente vê ele chegando até lá, tudo ele estava fazendo para poder chegar no profeta. Quando o profeta não atendeu ele, ele ficou revoltado com o profeta, porque ele estava atrás do profeta. Quando ele foi curado, ele entendeu que não era o profeta, era Deus. Era Deus. Quantas lições um texto pequeno nos ensina, né? Eu acho que dá para a gente aprender com Naamã, dá para a gente aprender com o rei da Síria, dá para a gente aprender com o rei de Israel, dá para a gente aprender com os oficiais de Naamã, que às vezes tem alguma pessoa do nosso lado que sabe o que tem que fazer e está relutante, e a gente nós podemos ser na figura os oficiais de Naamã e dizer: você está esperando o que para fazer? Deus já não falou faz isso? Você já não ouviu Deus falando que é para você fazer isso? O que você está esperando? Faz. Os oficiais. A gente pode ser qualquer pessoa nessa história, já perceberam? Às vezes em momentos da nossa vida nós podemos ser qualquer uma dessas pessoas dessa história, qualquer um desses personagens dessa história, querendo, é claro, chegar no ponto da menina, né? De chegar no ponto que ela chegou,
e ainda ter a fé que ela tem, meu Deus, meu Deus. Se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver que depois que Naamã diz que agora sim, ele reconhece que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel, aí ele diz assim: e agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, eu não vou aceitar nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Amém? Amém. Claro que se fosse uma oferta que Deus estivesse direcionando para Eliseu, Eliseu aceitaria. Mas nesse caso, Eliseu entendeu que se ele aceitasse, ele estaria transformando a fé em comércio. Ele destruiria tudo que aconteceu. Eliseu ia destruir tudo que aconteceu. Ia chover gente procurando Eliseu, o milagreiro que faz as coisas em troca de dinheiro, em troca de riquezas, em troca de qualquer coisa. Outra coisa que ele ia destruir: se ele fez tudo aquilo para ensinar Naamã que não era ele e sim Deus, se ele recebesse, ele ia distorcer isso. Ele ia distorcer isso. Tinha mais um personagem que a gente poderia colocar. Quem conhece a história sabe já quem é. O servo de Naamã, o servo de Eliseu, Geazi, que vai entrar bem nessa história a partir de agora, né? Eu não vou entrar no texto porque não é o nosso caso aqui. Meu foco era justamente esse, sobre a cura de Naamã. E esses personagens que eu falei, que a gente facilmente coloca eles dentro do nosso contexto, não é verdade? A gente coloca eles facilmente dentro do nosso contexto. Geazi, então, o servo de Eliseu, vai ser aquele crente que está ali dentro e que se perde, que se corrompe e se perde. Só para resumir, só para você, para não ficar assim, né, flutuando essa história. Naamã, como Eliseu não aceitou receber a oferta, a recompensa, Naamã vai embora, e indo embora, Geazi vai atrás dele. Geazi pensa assim com ele: Eliseu foi muito bonzinho, ele devia ter aceitado isso aí. E ele corre atrás de Naamã, e ele chega até Naamã e fala assim: Naamã, o negócio é o seguinte, meu senhor Eliseu, ele repensou, e ele vai aceitar isso daí, ele vai aceitar, pode me dar. E Naamã acreditou e deu para ele. A palavra nos conta que Geazi, ele volta para a casa dele, guarda a prata e 2 mudas de roupa, 70 ciclos ou 70 quilos de prata. Espera aí que eu já vou achar. $68 quilos. 68 quilos. Aí ele entrega então para Geazi a prata e a roupa e fala: pode ir então. Geazi passa na casa dele, deixa tudo lá e volta para Eliseu. Aí Eliseu pergunta para ele: onde você estava? Eu não fui para lugar nenhum. E Eliseu fala assim: rapaz, você anda comigo, você caminha comigo, e você não conhece o Deus que nós servimos, você não conhece o Deus que eu sirvo. Eu sei o que você fez, eu sei o que você fez. Quem sabe o que aconteceu com Geazi? Ele ficou com lepra. Ele ficou com a lepra de Naamã.
Eliseu falou para ele: agora você vai pegar a lepra de Naamã e você nunca vai ser curado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou tentar dar uma resumida aqui em todos esses personagens. Tudo se trata daquilo que nós cremos e o que nós fazemos com o que nós cremos. Tudo se trata do que nós cremos e o que nós fazemos com o que nós cremos. O que nós fazemos com o que nós cremos? Naamã falou para Eliseu: eu estou indo embora, mas a partir de hoje eu só sirvo o Deus, o Senhor. A partir de hoje eu só sirvo o Senhor. Eu estou indo para um lugar, Eliseu, de pura idolatria, mas eu nunca mais vou servir a nenhum daqueles deuses. Eu só sirvo o Senhor, o Deus de Israel. Ele falou isso para Eliseu antes de ir embora. Esse homem se converteu. E eu fico imaginando, sabe quem? A menina. Quando Naamã chega na casa dele, conta o que aconteceu. A hora que ela viu Naamã, com certeza ela já ficou super feliz, porque ela viu que ele mudou, conforme a gente leu que ele mudou. Quando ela viu, ela já deve ter ficado super feliz, mas ela deve ter ficado feliz mesmo quando ele disse: agora eu sirvo o seu Deus, agora eu sirvo o seu Senhor. A gente não sabe o que aconteceu com a menina, né? A gente não sabe o que aconteceu com essa menina depois. A gente pode supor um monte de coisas, não pode? A gente pode imaginar que a vida dela, nossa, ela virou, de escrava ela virou filha. A gente pode imaginar isso. Mas ela pode continuar tendo sido escrava. A vida dela na terra não precisa ter sido transformada igual novela por conta do que aconteceu, porque o que vale não é isso. O que vale foi o que ela fez e a recompensa que ela com certeza recebeu no céu. Porque o que vale não é o que a gente ganha fazendo as coisas certas, e sim fazer as coisas certas, independente se a gente vai ganhar ou não alguma coisa com isso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Não sei como é que está o seu coração, Deus sabe. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu imagino que talvez você associou algumas coisas com a vida de Naamã, com a história de Naamã. Talvez você associou algumas coisas com a atitude do rei da Síria. Talvez você associou alguma coisa com a atitude do rei de Israel, com a menina, com Eliseu, com os oficiais, enfim. Talvez com mais de um, talvez com todos. O que eu quero dizer para você, o meu apelo para orar nesse momento é: tenha a certeza do que você crê e pense no que você vai fazer com isso. Nós vimos pessoas que estavam totalmente fora da casa de Deus, do povo de Deus, e agiram com fé. E nós vimos pessoas que estavam lá dentro e que agiram com descrença, e que agiram e se corromperam e caíram. Não adianta só estar no lugar certo. Pense no que você crê e pense no que você faz com isso. Amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor Deus,